Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para falar sobre todos os livros que eu li durante o mês de maio. Em maio eu li apenas 3 livros, mas pelo menos foram leituras aí que eu gostei de fazer. Eu não sou uma pessoa que me cobra para seguir à risca a minha TBR, a minha lista de próximas leituras. Então, eu acabei lendo aí, durante o mês, um livro que não estava na minha TBR e, obviamente, não li todos os livros que estavam nela, porque era uma TBR gigantesca e eu só consegui ler 3 livros. Mas tá tudo bem, eu costumo não me cobrar também sobre quantidade de leituras. Eu tento ler sempre que eu posso, o máximo que eu posso, mas se eu li pouco, tá tudo bem também. E vamos por ordem cronológica. O primeiro livro que eu finalizei em maio foi Sem Defeitos, um romance de cowboy publicado pela editora Arqueiro. Nessa história nós temos como casal principal o Hatch e a Summer. O Hatch, ele é um peão de rodeio que está quase se aposentando. Não porque ele está velho, mas porque essa é uma profissão que exige muito fisicamente. Ele já sofreu algumas lesões, então está todo mundo esperando que ele se aposente. Porém, o Hatch não se vê fazendo nada da vida além de ser um peão de rodeio. Então ele resiste muito ferrenhamente a essa opção de abandonar a carreira. E tudo se agrava quando ele comete uma gafe, digamos assim, que ele fala mal, na verdade ele fala que ele não toma leite, que ele não gosta de leite, e um dos patrocinadores dele é uma marca de leite. Então ele perde esse patrocinador e gera uma grande revolta ali entre os fãs dele, por ele meio que estar rejeitando essa parte do mundo rural, sabe, dos produtores de leite, todo mundo fica meio ofendido. O agente que toma conta ali da carreira dele fala, então, Hatch, você precisa ficar centrado, se mostrar uma figura calma, uma figura confiável. Eu vou te ajudar, eu vou botar a minha filha para cuidar da sua carreira. Então, a Summer, que é uma menina recém-formada que está trabalhando na empresa do pai, vai morar na casa do Hatch para tomar conta da carreira dele. Esse foi o primeiro ponto que eu não gostei dessa história. Cadê o profissionalismo, gente? A menina tem que morar na casa do cara para tomar conta da carreira dele? Essa parte eu não gostei tanto. Mas ok, segui a vida, segui lendo a história. A Summer então começa a ter uma relação legal com os irmãos do Hatch, com o pai do Hatch. Ela é muito querida. Ela é uma pessoa, uma personagem que sempre põe a vontade do outro acima da sua vontade. Então, a gente percebe que ela não necessariamente está muito feliz com o emprego que ela tem. Ela está trabalhando com o pai porque é o que o pai espera dela e não necessariamente porque é o que ela gosta de fazer. Ela também tem uma relação bem conturbada com a madrasta e a irmã, porque basicamente elas infernizam a vida da Summer por ela ser bastarda, né, por ser filha de um relacionamento extraconjugal. Então, ela tem uma vida meio difícil, assim, e ela guarda um segredo que eu fiquei assim, querida, como assim, sabe? Confesso que me chocou um pouco esse segredo que ela guarda. Quanto à ambientação do livro, eu gostei muito. Porém, eu esperava que em mais momentos a gente estivesse nas festas de peão. Basicamente, o livro se passa na fazenda do Hatch, junto com a família dele, ou ele no quarto de hotel com a Summer. Então, acho que eles só uma cena em que a Summer está passeando ali pela festa de peão que a gente consegue acompanhar ela. Fora isso, a gente só tem os vislumbres do Hatch montando ali no momento da apresentação dele. Então, isso também, eu confesso que me decepcionou um pouco. Eu achei que isso estaria mais forte na história, mas não é o que acontece. Porém, de toda a parte que eu não gostei, a pior delas, a que eu menos gostei, foi o comportamento da Summer em determinado momento. Quando a história começa, ela está apoiando o Hatch. E isso muito porque ela está trabalhando nisso, né? Ela é responsável pela carreira dele. Então ela quer que ele continue montando. Porém, quando eles se aproximam, ela começa a ficar muito preocupada com ele e começa a reclamar e não apoiar tanto ele nas montarias, né? Chega um momento que ela fala que ele até gosta dela, mas não gosta tanto, porque senão ele pararia de montar, porque ela se sente preocupada. Eu achei uma atitude muito contraditória com tudo que ela pregou durante o início e meio do livro, sabe? Então, essa parte foi a pior para mim. Porém, é uma leitura muito fluida. Eu li esse livro, apesar de estar lendo num ritmo devagar, eu li até que rapidamente, sabe? É uma história que te cativa, o casal principal é bem legal, as cenas hot não são vergonhosas, então, no geral, foi uma leitura que eu gostei. Mas por ser um livro de romance, não é uma história que mudou a minha vida, sabe? E é geralmente isso que eu sinto com livros de romance. Eu sinto que eu posso até gostar do casal, dos personagens, gostar ali do enredo da história, da ambientação, mas nunca são histórias que mudam a minha vida e que agregam, sabe?
em alguma parte da minha vida. Então, são sempre histórias meio rasas para mim. E foi o que eu achei de Sim Feitas. É uma boa história, é um livro fluido, porém é um tanto quanto raso, sabe? E a minha segunda leitura feita no mês de maio foi O Abismo de Celina, que eu li no Clube dos Leitores Fantásticos, um clube de leitura coletiva online gratuito, onde nós só lemos livros de fantasia de volume único e duologia. Eu já tinha lido O Abismo de Celina alguns anos atrás e eu acabei relendo, né, para conversar com o pessoal, né, participar do debate. Então, foi uma leitura que eu mantive a minha nota. Eu continuo achando O Abismo de Celina um livro 5 estrelas e favoritado para mim. É uma fantasia muito legal para quem está começando nesse gênero, porque a escrita da autora é extremamente fluida. É um livro curtinho, publicado pela editora Rocco. Inclusive, a autora Ariane Castelo acabou de lançar um novo livro, que é Coração de Cristal Partido, que eu estou louca para comprar, porque eu quero ler até a lista de compras da Ariane, porque eu achei O Abismo de Celina uma história sensacional. É muito clichê no começo, e você não espera nada dessa história, até chegar no final e você ser surpreendido por um plot inimaginável. Nesse livro nós conhecemos a Celina. Ela é uma pintora que sempre gostou muito de cor, gostou de pintar, uma pessoa aparentemente alegre. E ela acorda num reino totalmente escuro, meio feio, poerento, e enfim, ela acha esse reino horrível. Ela descobre que esse reino é o abismo, o reino da morte. Então, aparentemente, ela morreu num incêndio provocado pela própria mãe, que acabou tirando a vida dela e do seu gatinho de estimação. Ela entra nesse incêndio para tentar salvar o gato dela, que é o Vincent, e aparentemente dá tudo errado. E ela vai parar no reino da morte. Ela não está nem no inferno, nem no paraíso, mas ela tem a chance de chegar ao paraíso se ela vencer 3 desafios que a morte, que é personificada pelo Odilon, ele impõe aos mortos, digamos assim. Então a Celina vai lutar com os dissidentes para passar por esses desafios, ela vai fazer amizades, ela vai fazer inimizades e ela vai se envolver com o Odilon, que é uma figura um tanto quanto misteriosa. Muito bonito, mas aparentemente meio louco. E eu, sinceramente, passo todos os panos pro Odilon. Eu entendo muito o ponto de vista dele, mas aqui nessa história ele é meio que colocado como um vilão, sabe? Então, é um livro que no clube dividiu opiniões, mas para mim é um super favorito e eu super indico se você estiver começando a ler livros de fantasia, porque é um livro bem clichê, que você vai ler bem rapidinho, mas que vai te surpreender muito no final. Eu não conheço uma pessoa que tenha adivinhado o plot twist de O Abismo de Celina. E a minha última leitura do mês de maio foi Matador de Reis, o primeiro volume da trilogia A Veloura. Aqui nós conhecemos o Gor. Ele é um orc e os orcs por muito tempo foram oprimidos por outras criaturas. Eles eram totalmente massacrados, eles viviam à margem da sociedade. E o Gor, em certo momento, ele decide se rebelar. Ele se junta com um guerreiro muito experiente e com uma bruxa. E ele começa a derrotar as dinastias de cada reino, a tomar esses reinos para si. Por isso, né, o livro tem o nome Matador de Reis. Matador de Reis é o Gor. E para se contrapor ao Gor, a gente tem o Anders, um caçador, e a Lisa, sua irmã, junto de uma outra feiticeira, a Sabina. Eles, percebendo que o Gor está tomando todos os reinos, eles estão se preparando para defender a Veloura, o reino em que a Sabina é princesa. E eles vão guerrear muito entre si, vai ser um jogo de estratégia, então é um livro muito fluido, tá? Eu peguei para ler umas 2 vezes, eu finalizei o livro, então é bem curtinho, bem fluido e cheio de ação. O livro é recheado de batalha. Tem batalha em quase todos os capítulos, tem uma briga, tem um BO acontecendo, e tudo acontece muito diretamente, não tem muita enrolação. Então é uma fantasia para quem gosta mais de ação, sabe? E é uma leitura que eu gostei bastante. Eu pretendo ler o segundo volume, que é A Imortal. O terceiro ainda está vindo por aí, ainda vai ser publicado. E pelo que eu entendi, é uma trilogia, mas o primeiro livro ele se fechou muito bem. A gente tem esse fechamento aí da história do Anders, Sabina versus Gor, e fechou direitinho. E agora no segundo volume, aparentemente, pelo que eu entendi do final da história do Matador de Reis, nós acompanharemos em A Imortal a história dos filhos da Sabina, dos filhos do Gor, numa nova aventura. E A Imortal é um livro um pouquinho maior, né?
quantidade de páginas, mas eu espero que a leitura seja tão fluida quanto foi Matador de Reis. Então, é um livro que eu gostei bastante, tá? É aquilo, muita ação, é um livro de fantasia épica, perfeito para quem gosta, né, de livros mais rápidos, de livros com muita coisa acontecendo e com muita batalha. O ponto alto dessa história para mim foi a questão do Gore, ele ter uma motivação sincera para o que ele faz. Ele só queria que a raça dele, que os orcs, eles fossem aceitos, sabe? Ele cansou de ser oprimido. E ele viu na violência uma forma de conseguir o respeito. Então, eu entendo as motivações dele, apesar dele ser um vilão. Então, essa foi uma parte que me conquistou muito na história. Eu ter entendido a motivação e ter concordado, entre aspas, com o que o Gore faz. Ele, obviamente, um personagem, um ser muito violento. Mas violência foi a única coisa que ele conheceu durante toda a vida dele. Então, faz sentido, sabe? Então, foi uma leitura que eu gostei muito. Essas, então, foram as 3 leituras que eu realizei durante o mês de maio. Tive meus favoritos, tive meus menos favoritos, mas todos eu gostei muito. Eu acho que o melhor livro que eu li foi Matador de Reis. Eu gosto muito de O Abismo de Celina, mas é uma história que eu já conhecia. Eu não sou uma pessoa que curte muito releitura. Eu reli, né, esse livro somente por conta da leitura coletiva, senão eu não teria relido, porque grande parte do que me faz gostar de uma história é o plot twist. E eu já saber desse plot twist me desanima um pouco. Então, gosto muito de O Abismo de Celina, mas num panorama geral, eu vou deixar Matador de Reis como a minha melhor leitura. Porque foi uma leitura assim, que me surpreendeu, que me cativou, que foi rápida de ser feita. E a pior eu vou deixar para Sem Defeitos, porque é romance e eu não curto romance. Mas assim, é uma história que me entreteu bastante e eu gostei muito também. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!